Pessoal, nessa aula vamos aprender o macete para nunca errar o sinal dos esforços internos na hora de traçar os diagramas de normal, cortante e momento fletor. Olá pessoas, aqui é o William Ferreira, sejam bem-vindos ao Engenheiro em Construção. Pessoal, para não cometermos equívocos no sinal dos esforços internos na hora de traçar os diagramas, podemos usar uma estratégia ao adotar os esforços na seção que fazemos em um determinado trecho da estrutura para calcular os esforços internos. Nessa viga, se a gente fizer uma seção no trecho AB, na seção aparecerão forças e momentos internos necessários para gerar equilíbrio na seção. Para fazer os somatórios de forças e momento na seção, arbitramos o sentido das forças e do momento. Se na seção 1, considerando as forças à esquerda, adotarmos a força normal com sentido para a esquerda, a força cortante com sentido para cima e o momento fletor com sentido horário, ao fazermos as equações de esforços internos e calcularmos os esforços no ponto B, por exemplo, podemos fazer algumas observações. Fazendo o somatório de forças normais na seção, temos que esse esforço é positivo com valor de 15 kN. Porém, esse não é o sinal desse esforço na hora de traçar o diagrama de esforço normal. O sinal positivo na equação significa que o sentido da força adotado na seção é o correto para gerar equilíbrio à seção. Aqui ele está falando sobre o sentido da força na seção, e não o sinal do esforço interno. Se no diagrama de esforço normal a gente representar esse esforço como se ele fosse positivo no lado superior da viga, o diagrama ficará equivocado. Se a gente olhar a regra de sinal dos esforços internos, observaremos que forças normais entrando na seção gera um esforço de compressão. Esse esforço é considerado negativo no diagrama de esforços. Se a gente calcular o esforço cortante e o momento fletor de acordo com o sentido que adotamos para a força cortante e o momento fletor na seção, podemos incorrer no mesmo equívoco. O esforço cortante no ponto B ficou negativo, indicando que o sentido da força na seção é oposto ao adotado. Se a gente representar esse esforço no diagrama como se ele fosse negativo, a representação desse esforço ficará equivocada. Pela regra de sinal dos esforços internos, forças atuando pela direita de um trecho com sentido para baixo, que é o sentido real da força cortante na seção, gera esforço cortante positivo. A mesma coisa acontece para o momento fletor. No ponto B, o valor do momento ficou positivo, indicando que o sentido adotado para o momento na seção está correto. Se você representar esse momento como se ele fosse positivo, no lado inferior da barra, o diagrama desse esforço ficará equivocado. Pela regra de sinal, momento atuando à esquerda de um trecho com sentido horário gera momento negativo. Esse momento é representado do lado superior da barra. Pessoal, vimos que é possível cometer alguns equívocos na hora de fazer o diagrama dos esforços internos. Como nem sempre podemos consultar a regra de sinal dos esforços internos, precisamos de uma estratégia para não errar na hora de fazer os diagramas. Vamos usar a seguinte estratégia para não correr o risco de errar o sinal no diagrama de esforços internos. Quando fizermos uma seção em uma barra, para fazer os somatórios de forças e momento na seção, vamos adotar as forças e o momento na seção com sentido que eles geram esforços positivos na barra. Assim, o sinal que obtermos nas equações também será o sinal do esforço interno para traçar os diagramas. Quando formos utilizar as forças à esquerda da seção,
vamos adotar a força normal com sentido para a direita, a força cortante com sentido para baixo e o momento fletor com sentido anti-horário. Quando formos usar as forças à direita de uma seção, vamos adotar a força normal com sentido para a esquerda, a força cortante com sentido para cima e o momento fletor com sentido horário. O sentido dessas forças e do momento fletor na seção conduz a esforços internos positivos. Se a gente calcular os esforços internos utilizando essa estratégia, o sinal que obtemos nas equações será o sinal que devemos utilizar para traçar os diagramas de esforços internos. Se a gente calcular os esforços no ponto B utilizando essa estratégia, vamos obter o verdadeiro sinal dos esforços nesse ponto. Se a gente calcular o esforço normal, ele ficará negativo com valor de 15 kN. Como já vimos, esse é o sinal para representar esse esforço no diagrama. Se a gente calcular o esforço cortante no ponto B, agora ele tem sinal positivo. Esse é o verdadeiro sinal dele no diagrama. O mesmo acontece se a gente calcular o momento fletor no ponto B. O sinal que a gente obter na equação é o mesmo para traçar o diagrama de momento fletor. O momento no ponto B agora fica negativo. Como já vimos, esse é o sinal correto do momento para o ponto B no diagrama de esforço interno. Se você usar esta estratégia, você nunca mais vai errar os sinais dos esforços internos na hora de traçar os diagramas. Pessoal, na aula 24 sobre vigas isostáticas, vamos calcular os esforços internos para essa viga que usamos como exemplo nessa aula. Se você ainda não faz parte do Engenheiro em Construção, aproveite agora mesmo para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado quando uma nova aula for postada aqui no canal. Até a próxima, pessoal! Bons estudos!